Quantas vezes você deixou de crescer por não ter esse comportamento? No vídeo de hoje, eu vou contar uma história muito conhecida, que é a história de Adão e Eva, que acontece lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis. Eu vou relatar um comportamento específico que travou o crescimento de Adão. E como que você consegue ter esse comportamento? E como você consegue ter esse comportamento? E quais os benefícios desse comportamento para mudar a sua vida? E eu não vou falar sobre a desobediência de ter comido do fruto. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre um outro comportamento que muitas das vezes nos passa despercebido. E pior ainda, nós utilizamos isso de forma inconsciente. E cada vez que nós utilizamos isso, nós deixamos de crescer. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando aqui um programa novo que se chama A Bíblia que Você Não Leu. Nesse programa eu vou falando de várias histórias da Bíblia e retratando essas histórias, trazendo delas algo precioso que transforma a nossa vida. Prazer, eu sou o Wallace Martins, sou formado em coaching e te ajudo a tirar as suas metas do papel e vencer a procrastinação. Vamos lá? Primeiro, eu quero retratar um pouco dessa história, até porque é muito importante você entender todo o contexto da história para você conseguir ver como que essa história se aplica muitas das vezes na minha vida e na sua vida. Imagina que um dia comum estava lá Adão e Eva. Um dia tranquilo, calmo, vivendo da forma mais simples. Então, Adão não se importava com contas, Adão não se importava com enfermidades, porque não existia isso. Adão comia aquilo que Deus tinha deixado para ele. Então, Adão nem trabalhava. Adão simplesmente tinha algumas responsabilidades. Uma delas era governar sobre aquele ambiente. Só que aquele ambiente não era um ambiente comum, aquele ambiente era o Éden. Uma terra que não existia dor, não existia tristeza, não existia infelicidade, não existia nada disso. Mas Adão, além de governar, ele precisava obedecer a Deus e não negligenciar somente uma coisa. E essa coisa era comer do fruto de uma árvore. Existia 3 árvores, mas existia uma em específico que Adão não poderia ter comido. E eu tenho certeza que isso você já sabe. Mas entra comigo dentro dessa história. Um dia, Eva se aproxima dessa árvore e vem a serpente. Serpente com o objetivo de enganar. E ela começa a conversar com Eva e traz uma dúvida sobre Eva. E essa dúvida é que se Eva comesse, ela se tornaria igual a Deus. E nós temos um primeiro grande aprendizado. Eva não tinha vontade de comer daquela árvore. Eva não tinha vontade de errar. Só que essa vontade começa a penetrar no coração de Eva a partir do momento que Eva começa a escutar uma pessoa errada. Isso é um dos aprendizados que você pode tomar nessa história. Cuidado com quem você empresta os seus ouvidos. Eva empresta os ouvidos para a serpente, uma pessoa que não poderia ser confiável. E automaticamente, quando Eva empresta esses ouvidos, o coração de Eva começa a ser transformado. Porque antes não existia uma vontade de negligenciar algo, mas agora essa vontade começa a nascer dentro do coração dela. E quantas vezes nós paramos no meio do caminho, ou quantas vezes nós fizemos coisas erradas, porque nós estávamos andando com as pessoas erradas. Eu já falei sobre a ambiência, mas eu quero deixar claro aqui. Quando você empresta seus ouvidos para pessoas que não construíram nada, para pessoas que quebram princípios, quebram valores, emprestar os seus ouvidos é dar oportunidade para o erro. Então toma muito cuidado. Para agora e reflita. Quantas vezes você tem emprestado seus ouvidos para pessoas que só vão afastar você do seu cumprimento, do seu propósito, do seu sonho e da sua meta? Toma muito cuidado, porque quando nós emprestamos nossos ouvidos, nós estamos emprestando automaticamente um acesso para a nossa vida. Os 5 sentidos, tato, olfato, audição, paladar e visão, são portas que, se elas são acessadas, pode desconstruir algo dentro de nós. E a primeira porta que é acessada sobre Eva é a porta da audição. Então, Eva, ela escuta sobre a serpente. A segunda porta é a visão. Então, ela começa a olhar para aquele fruto de forma diferente. Até porque a promessa da serpente era que Eva seria igual ou maior a Deus. Então, quando nós começamos a emprestar
os nossos acessos para pessoas erradas. Muitas das vezes nós estamos muito próximos ao erro. Então toma cuidado com quem você conversa, toma cuidado quem você escuta. Wallace, como que eu posso fugir disso? Primeira coisa, vê se essa pessoa que você está conversando, essa pessoa que você está escutando, ou essa pessoa que você está vendo, ela compartilha dos mesmos princípios e valores que você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que também a incredulidade vem pelo ouvir. Todas as vezes que nós ouvimos as pessoas erradas, muitas das vezes isso torna em nós de forma que pode destruir a nossa vida. E aí começa a acontecer. Eva empresta o ouvido para a serpente, né? E ela começa a olhar agora para a árvore de uma forma diferente, porque antes da serpente falar algo, Eva olhava para a árvore como algo que não poderia ser desobedecido. Agora, depois que Eva empresta o ouvido, olha para você ver como que funcionam as coisas. Agora Eva tem uma outra ótica. Quantas vezes você tinha uma ótica boa sobre as coisas, sobre a realização dos seus sonhos, sobre a realização de sua meta, sobre tal pessoa, sobre tal fulano. Aí você escutou outra pessoa falando e aí a sua ótica foi mudada. Então é muito importante a gente observar quem que nós andamos, quem que nós escutamos, quem que nós emprestamos algo que é muito de valor, que são os nossos ouvidos. Pessoas que vivem em grupo de fofocas, vendo notícias ruins, você vai ver que são pessoas que têm a ótica diferente do mundo. Porque vive vendo desgraças, que é uma das portas de acesso, vive escutando as coisas negativas, e aí a ótica dessa pessoa é totalmente diferente. É uma pessoa negativa, é uma pessoa que não vê nada bom na vida, uma pessoa que desconfia de todas as outras pessoas, uma pessoa que quebra princípios e valores porque acha que isso é comum e normal, mas não é bem assim. Então, um dos grandes erros, eu quero frisar aqui para vocês, é emprestar o ouvido para a serpente. E é uma porta de acesso para que a gente venha desobedecer, né, e errar ou parar no meio do caminho. Segunda coisa que acontece dentro dessa história é o olhar fixo para algo que era errado. Para você fugir de algo que você erra, existem alguns passos para isso acontecer. Um desses é você evitar o contato com isso. Quando eu falo contato, não é só o contato físico ali, é olhar, é ficar vendo. Então, para. Quando Eva começa a olhar fixamente, ela começa a ver algo de uma outra forma. Algo que era ruim, algo que ela não poderia fazer. Ela começa a ver como algo bom. Então, quantas vezes a gente olha para situações com a nossa visão deturbada, com a nossa visão caída. Quando eu falo caída, eu não falo só na questão espiritual, mas eu falo também, você olha para a sua meta hoje, para a realização do seu sonho, para a construção da sua família, de uma forma diferente, talvez sem esperança, porque você deu acessos antigos, e esses acessos transformaram a forma que você vê as coisas. O que você precisa fazer é reconstruir uma visão nova, uma visão sobre aquela ótica diferente, vendo, vou dar o exemplo de casamento, quantos casamentos foram restaurados e passaram pelo mesmo problema, por que o seu não pode ser restaurado? É começar a alimentar, né? Liberar essas portas, que são os 5 sentidos, para alimentar, e você vê as circunstâncias de uma forma diferente. Depois, Eva e Adão comem, né, do fruto e acontece algo, e era isso que eu queria frisar nesse vídeo para vocês, algo que limita o nosso crescimento, e algo que acontece muitas das vezes de forma automática. A Bíblia diz que Deus aparece para Adão e começa a conversar. Fala, Adão, por que você comeu do fruto? E Adão responde. E quando Deus pergunta para Adão por que Adão desobedeceu, o que Adão faz é transferir a culpa. Foi a mulher que tu me deste. E aí Eva transfere a culpa para Satanás. E quantas vezes isso acontece de forma automática? Nós transferimos a culpa que é nossa, a responsabilidade que é nossa. Então, o que eu quero trazer, principalmente nesse vídeo que nós vamos falar agora nos próximos minutos, é o poder da autorresponsabilidade. Quando você transfere a sua responsabilidade, você transfere a sua oportunidade de crescimento. Porque muitas vezes nós vamos errar. Só que repetir o erro é porque você transferiu essa responsabilidade. E quando eu falo transferir a responsabilidade, é tirar a solução
das suas mãos. Porque todas as vezes que nós transferimos algo que é responsabilidade nossa para outra pessoa, nós não buscamos a solução ou nós não buscamos de fazer de maneira diferente. Olha, eu convivo no meio cristão. Quantas vezes eu vejo a vida da pessoa tá uma desgraça e a pessoa culpa Satanás? Quantas vezes eu vejo as finanças dessa pessoa tá uma desgraça e a pessoa culpa Satanás? Isso é transferir a responsabilidade. Ah, meu casamento tá ruim porque Satanás entrou e veio destruir meu casamento. Gente, nós sabemos que o objetivo de Satanás é esse. Mas Satanás nunca vai pegar você pela mão e vai mover a sua mão. É responsabilidade nossa cuidar daquilo que Deus nos deu. É responsabilidade nossa cuidar da nossa família. É responsabilidade nossa cuidar das nossas finanças. E se algo está quebrada, é responsabilidade nossa em arrumar. Adão transfere a culpa. E pelo motivo da transferência de culpa, transferindo a culpa para Deus e para a esposa que Deus deu, Adão não consegue crescer. Adão poderia ter falado assim: Deus, me perdoa, realmente eu errei. Nós não sabemos o que ia acontecer daqui em diante. Talvez realmente ele ia sair do Éden, porque Deus não volta atrás da palavra dele. Ou não sei. Mas eu tenho certeza de algo. Com a responsabilidade da culpa, Adão iria ter um crescimento. Agora não adianta nada a gente ficar sempre transferindo a responsabilidade. Principalmente transferir a responsabilidade para algo que não está no nosso controle. Agora, vamos olhar essa mesma história por uma ótica diferente. Se Eva não tivesse dado ouvido para a serpente, Eva não teria olhado para a árvore de maneira agradável. Então o erro não começa somente no transferir a responsabilidade ou na desobediência de comer o fruto. O erro começa em emprestar os ouvidos. Se Eva tivesse calado a boca da serpente ou tivesse escutado mais Adão ou buscado escutar mais a Deus do que a serpente, isso não teria acontecido. Muitos erros que nós cometemos ali é só a manifestação desse fruto, mas aconteceu vários outros tipos de comportamentos que gerou esse erro. Às vezes você traiu sua esposa e se amava ela muito, mas você começou a andar com pessoas que traíam a esposa também. E isso faz um comportamento reflexo. Às vezes você não negligenciava algo, aí você começou a negligenciar, porque você começou a escutar pessoas que negligenciam. Então, gente, quebra de princípios, quebra de valores. Isso é muito importante. Transferir responsabilidade, isso é muito importante. Se você nasceu em uma casa que ninguém assumia as responsabilidades, é bem provável que você transfere também essas responsabilidades para um comportamento que você viu várias vezes. Mas qual que é o grande mal de transferir as responsabilidades? É que você não consegue crescer. Quando você aceita que você errou, aí você busca a solução para resolver aquilo. Agora, quando você acredita que o outro errou, você não busca nenhuma solução para resolver aquilo. A autorresponsabilidade não é somente algo que transforma a sua vida e te traz crescimento, mas faz você viver a vida de uma forma totalmente diferente. Uma pessoa autorresponsável entende que se a vida está ruim do jeito que está, a responsabilidade é dela. Ah, Wallace, mas você não conhece a minha história, aconteceu várias coisas. Beleza, talvez a sua vida é um pouco mais difícil, mas não muda. Você também está no controle dela e tentar transformar a sua vida. Agora, o que adianta você culpar os seus pais, seus amigos, seu cônjuge? Não adianta nada. Transferir responsabilidade não gera compromisso e não gera crescimento. Agora, assumir responsabilidade gera compromisso e crescimento. Teve muitas coisas que eu não errei, mas eu assumi a responsabilidade para resolver aquilo. Por qual motivo? Eu descobri que existe crescimento em quem é autorresponsável. Pegar a responsabilidade dos outros, pessoas que transferiram, não, eu vou resolver. Isso gera crescimento, isso gera aprendizado. Então faz uma autoanálise. O que você tem transferido de responsabilidade? O que você tem deixado para o outro, sendo que é você que precisa mudar? E o que você pode fazer daqui em diante para assumir as suas responsabilidades? E qual o ambiente que você tem frequentado que não está gerando seu crescimento, não está te ajudando para realizar aquilo que realmente importa para você? Qual que é o ambiente que você está que acaba te prejudicando? Duas coisas que a gente vê nessa história que pode transformar a nossa vida de uma maneira sobrenatural.
andar com pessoas certas e assumir responsabilidades. Andar com pessoas certas, isso priva de muitos erros que nós iríamos tomar. Mas também assumir as responsabilidades. Isso nos ensina formas de resolver problemas que nós mesmos geramos. E olha como é libertador. Quero deixar uma atividade para você aqui no final. Essa atividade, você vai listar aqui 2 coisas que você transferiu a responsabilidade, que era de responsabilidade sua. E depois fazer uma autoanálise se você está andando com pessoas que são pessoas negativas para aquilo que você acredita e para a vida que você deseja ter. Curte, compartilha, se inscreve e te espero até o próximo vídeo.